Anote aí, termina amanhã o período de inscrição para o concurso de nível superior da Codemig. Com salários que variam de R$ 3.700 a R$ 14.200, os cargos são para várias áreas profissionais de nível superior. As inscrições podem ser feitas pelo site portal.fgv.br. O valor da inscrição é de R$ 80 para todos os cargos. A avaliação dos candidatos se dará por meio de uma prova escrita objetiva e outra discursiva, ambas de caráter eliminatório, além da avaliação de títulos como critério classificatório. A prova será realizada apenas em Belo Horizonte, no dia 20 de dezembro deste ano, de 13h às 18h. Mais informações pelo telefone 0800 283 4628. Liberdade tudo. Muito bem. A 4ª edição do Circuito Rede Agro, evento que acontece semestralmente com o objetivo de fomentar discussões e a troca de experiências entre gestores do agronegócio, promoveu no último fim de semana um amplo debate sobre a importância da prática excelente da gestão de pessoas para a sustentabilidade do negócio rural, passando por questões como a formação de liderança, sucessão familiar e a adequação dos processos a novos cenários. E é sobre esse assunto que vamos conversar com o gerente de marketing da Prodap, Pedro Reis. Boa noite, Pedro. Tudo bem com você? Boa noite, Carlos. Boa noite para quem nos assiste aí. Agronegócio. A gente tem uma crise pegando no pé de toda a economia brasileira. Sim. E o agronegócio? Hoje tem esse evento, tem agora promovendo por agora esse evento, e está imune à crise ou o agronegócio também recebeu o petardo da crise? Bom, Carlos, a gente gosta de falar que a gente não gosta de pôr em pauta crise na discussão dos nossos negócios, porque a gente acredita que dentro de casa a gente tem muita oportunidade para melhorar, tem muito gap de melhoria para a gente ser eficiente dentro de casa e tentar esquecer o máximo possível essa pauta de crise. Tem de dar um chute no balde da crise? Mais ou menos por aí, claro que impacta, né? A previsibilidade diminui bastante para montar planejamento de longo prazo, o preço de commodity, de dólar, de energia, tudo isso impacta nos negócios com certeza. Mas claro que se a gente olhar para dentro de casa, ainda tem muita coisa para arrumar, muito processo para mexer, muita liderança para formar. Então a gente acredita que, por mais que a crise esteja aí, é a hora da gente se profissionalizar ainda mais nesse momento de dificuldade e é aí que a gente vai ver que realmente quem são as boas empresas, as empresas competentes e os líderes competentes. Nesse momento a gente acredita que o destaque das lideranças, dos talentos vão aparecer mais ainda. Então vamos esquecer por enquanto a crise, vamos falar dessa pauta do encontro que houve e falando sobre estou vendo aqui, a excelência da gestão de pessoas, né? Sim. Sustentabilidade do negócio. Como é que está sendo encaminhada essa discussão? Gente é um fator primordial de qualquer negócio, seja ele no meio urbano ou no meio rural, né? E tem de procurar a excelência, não importa qual negócio, sim, né? Não importa o negócio. Fazenda é uma empresa igual outro negócio qualquer. Então precisa de formar gente, precisa de ter líder para conduzir as mudanças necessárias, precisam de várias mudanças, precisam acontecer e precisa de gente boa, gente formada, gente com propósito, gente querendo fazer. Então, com certeza esse é um tema que merece discussão, que merece estar em pauta e a gente prefere muito mais conversar disso do que conversar de crise. Sim, você está falando que fazenda é um negócio como qualquer outro que tem que ser levado, né? Sim. Desde lá do Ministério da Fazenda, onde que o Joaquim Levy está balançando, hein? Até você está naturalmente falando de fazenda agronegócio, sim, fazenda, né? Agronegócio, com certeza, né? A gente não para falar do Joaquim Levy. Mas fale aí essa questão também, assim, de famílias. Parece que o agronegócio tem um grande domínio de famílias, né? Sim. Existe a sucessão, que muitas vezes é polêmica, né? Muitas vezes o dono do negócio, o empreendedor,
faz um grande negócio, constrói a vida toda um grande negócio e vai lá o filho quer ser artista plástico, não quer mexer com fazenda, entende? Sim, o que acontece? Fala sobre isso. Até te falando um pouco sobre como está esse cenário no Brasil, muitas fazendas no Brasil foram adquiridas na década de 70, na década de 80, pelas oportunidades que existiam na época de compra de terra, né? Então, muitos negócios imobiliários foram feitos naquela época e agora está chegando a hora da sucessão acontecer. Então, a gente vê, é cada vez mais recorrente, sucessão familiar em pecuária e em agricultura. E quanto mais bem estruturada a empresa está, mais fácil a sucessão é. Quando um sucessor entra num negócio que já tem um sistema de gestão bem estruturado, a autoridade e responsabilidade de quem está trabalhando lá já é clara, essa empresa tem uma visão, ela tem metas, esse sucessor ele vai entrar como um executivo qualquer, ele não vai ser visto no negócio como filho do dono. Então isso é muito importante. Antes de ser filho, ele tem que ser um bom executivo. Ele precisa ser um bom executivo, ele tem que estar lá pela competência dele, não pela herança genética. Então, a governança corporativa, estruturando todas essas regras de governança... Mas os gestores de agronegócio compreendem isso? Eu acho que agora estão cada vez compreendendo mais, né? Porque as empresas demandam, igual a gente falou antes, né? No momento de dificuldade, igual é agora, é preciso profissionalização, senão os resultados não acontecem. Então, cada vez mais, isso é mais pujante nas empresas, essa necessidade é mais visível e os que não entenderem, eles vão tender a colher resultados ruins e poder acabar até saindo da atividade. Você está falando em mudanças, né? E é preciso também ter uma adequação desse tipo de negócio a novos cenários. Sim. E isso também é uma discussão que está em pauta, e isso tem acontecido, porque a agropecuária, o agronegócio brasileiro é considerado um dos mais atrasados do mundo. Isso tem acontecido sim. Quando a gente atrasados olha que eu digo tecnologicamente e tudo mais. Nós somos grandes produtores de alimento aí no mercado mundial, né? A gente pode estar atrasado em algumas tecnologias, eu até concordo com você, mas em produção a gente é destaque no mundo, né? Sim, mas com muitos países têm problemas com as compras com o Brasil, né? Isso, muitos países têm problemas, mas... Tem vetos. Mas só que isso daí, vamos dizer assim, tá da porteira para fora, né? Vamos dizer, da porteira para dentro, que é a área produtiva, tem muito gap, claro, tem muita oportunidade de crescer, a gente ainda produz muito aquém do que a gente pode, mas a gente ainda é referência no mundo e a gente tende a ser cada vez mais, né? O Brasil, quando você olha para o mapa mundi, a América do Norte consome tudo que ela produz. A Ásia fica 6 meses com frio, em temperaturas extremas e não consegue produzir. A Europa também consome. A Ásia tem, a Oceania tem um deserto no meio dela que tem pouca área expressiva para produção. E a África tem um cenário político conturbado. Então o Brasil é a bola da vez. A gente tem clima, a gente tem solo, a gente tem área para ser explorada. Então o Brasil com certeza, por todos os problemas que a gente tem, de dificuldade tecnológica e alguns atrasos, a gente com certeza é referência no mundo e vai ser daqui para frente. E a gente vê isso como uma grande oportunidade, porque apesar das empresas não estarem estruturadas, a estruturação delas vai fazer com que a gente produza mais e mais. Então, com certeza, essa é uma demanda que vai aparecer e quem conseguir se estruturar para isso vai conseguir abocanhar boas oportunidades de negócio. Ô Pedro, você é um profissional novo, mas tem Obrigado pelo elogio. Boa influência aí, né? Qual que é a sua área de profissional? Sou formado em veterinária, mas já fiz pós-graduação em finanças e marketing. Está se especializando em, então, negócios do agronegócio. Sim. Então você tem uma visão otimista. Com certeza. Com crise ou sem crise, o agronegócio brasileiro está indo com vento e pouco. A gente acredita que sim. Claro que poderia estar melhor, né? Se o cenário econômico estivesse melhor, a gente teria taxas de crescimento mais elevada, com certeza. Mas, novamente, é isso que eu te falei. É hora da gente olhar para dentro de casa, ver onde que a gente pode ser melhor e fazer o que depende de nós, né? Não colocar a culpa no governo, ou na crise, ou no que é que seja. Olhar da porteira para dentro, né? Isso. Pedro, te agradeço as suas informações, a sua entrevista. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Carlos. Boa noite. E o alto preço dos produtos vendidos nas lanchonetes e restaurantes do aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, continua sendo o maior motivo, não é para menos, de insatisfação dos passageiros do terminal, segundo pesquisa permanente de satisfação do passageiro. Os preços lá são um absurdo, olha aí.
O levantamento trimestral abrange os 15 maiores do país e Confins está em 9º lugar na satisfação, com nota 4,15, a melhor do terminal desde que a pesquisa começou a ser feita. Até então, Confins estava em 12º. A escala das notas vai de 1 a 5. O passageiro de Confins também avalia mal o preço dos demais produtos vendidos lá. O do estacionamento, que neste ano aumentou de uma tarifa única de R$ 30 à diária para R$ 40 e R$ 60, e a qualidade do Wi-Fi. No entanto, de maneira geral, a opinião dos usuários sobre Confins melhorou muito. No segundo trimestre do ano passado, a nota obtida nessa mesma pesquisa foi 3,31. De lá para cá, a pontuação do terminal cresceu 25,4%. Olha, o Redação BH News vai dar um pulo no comercial e volta com mais notícias, mais debates, mais análises.